Capítulo 15. Defesa de La Bausília. Todo o tempo em que os exércitos franceses e piemonteses haviam combatido contra Arnold e seu pequeno bando de valdenses, haviam procurado destruir ou carregar todas as provisões de mantimento dos vales. Os animais que não matavam e comiam tangiam para as planícies. Os valdenses, caminhando de vale para vale, escondendo-se muitas vezes em covas, sofriam muito com a fome. Passavam muitos dias sem ter o que comer, a não ser castanhas assadas. Agora, isolados em La Bausília, os exilados olhavam para o vale de Saint-Martin e notaram a completa desolação da terra. Mal havia uma casa que não houvesse sido queimada. Não podiam ver um sinal de fumaça em parte alguma. Campos e florestas achavam-se igualmente sob o alvo lençol de uma neve antecipada. Arnold compreendeu que ele e seus 400 homens de La Bausília teriam a enfrentar longo e rigoroso inverno. Escolhendo um grupo de seus homens mais ousados e vigorosos, enviou-os acima do desfiladeiro da montanha, aos vales franceses de Pragelas e Queiras. Dias depois, voltaram eles trazendo sal, manteiga, uma centena de ovelhas e alguns bois. Então teve lugar um milagre. Uma onda de calor seguiu-se à primeira neve da estação. Ao derreter-se essa neve, os valdenses viram lá muito embaixo no vale campos de trigo que não haviam sido ceifados. Protegidos pelo lençol de neve, o cereal havia escapado aos olhos observadores do inimigo. Jubilosos, deixaram os homens sua fortaleza e colheram alimento. Não seria de admirar acharem eles que o céu os havia protegido. Pela manhã e à tarde em La Bausília, erguiam as vozes em cânticos e orações a seu Deus. Alguns daqueles homens que se encontravam em La Bausília haviam nascido no vale de Saint-Martin. Um deles lembrou-se um dia de que, mais de 3 anos atrás, o dono do moinho da vila, com auxílio de seus amigos, havia escondido sua pedra de moer na corrente que fluía em torno de La Bausília. É melhor escondê-la aqui do que deixar que os papistas venham e esmaguem-na, dissera ele. Os homens que se achavam no forte resolveram então fazer uma tentativa para descobrir aquela pedra. Escolhendo alguns auxiliares, aquele homem guiou-os ao local. Ao quebrarem o gelo, encontraram a pedra do moinho ainda ali. Vadeando pela corrente gelada, eles manobraram para levá-la à margem. Então, empurrando e impelindo, subiram-na pela íngreme encosta acima e para o interior de La Bausília, onde a puseram a trabalhar, moendo trigo em farinha para os homens famintos. Arnold, porém, ainda tinha dificuldades. Sabia que os franceses voltariam na primavera, mais fortes que nunca. A menos que Deus mandasse auxílio, ele e seus companheiros não teriam possibilidade de escape. Todavia, ao recapitularem os passos pelos quais eles haviam sido conduzidos de volta a seus vales e as vitórias que o Senhor os habilitara a ganhar sobre grandes e bem equipados exércitos, ele disse confiantemente a seus homens que aquele que os havia guiado até ali não os abandonaria nos dias por vir. Quando os dias de inverno se tornaram mais curtos, o frio também ficou mais intenso. Entre tempestades, deixaram os homens sua fortaleza para cortar árvores nas florestas vizinhas e transformá-las em toros. Arrastaram-nos pelo solo nevado e em costas acima, a La Bausília, onde os empilharam um em cima do outro, de modo a formar vigorosa barricada contra qualquer exército atacante. Findou o inverno e ventos cálidos derreteram a neve. Águas espumantes e rumorosas precipitaram-se corrente abaixo. Pelos desfiladeiros do lado da França veio um exército de 10.000 soldados. Subindo do vale do Glisone, apareceram 12.000 soldados piemonteses para a eles se unir. Os valdenses de sua fortaleza olharam para baixo e viram 22.000 baionetas rebrilhando ao sol. O marechal Catinat, um dos mais renomados generais franceses daquele tempo, comandava o exército conjunto.
Traziam muitos carros carregados de mantimento e munições. Centenas de soldados empurravam e puxavam poderosos canhões para abater o forte dos hereges. Por último, mas não sendo o mínimo, Catinat trouxera 400 cordas com que tentava enforcar cada um dos defensores de La Basília. Não temam, incitou Arnold a seus bravos companheiros. Lembre-se de Gideão, com 300 homens, e nós temos 100 mais que ele. Nunca esqueçamos o que foi ele capaz de realizar com o auxílio de Deus. Catinat estudou cuidadosamente a fortaleza que viera tomar. De um lado, longo aclive levava à fortaleza. Resolveu servir-se disso para a aproximação de seu exército. Não sabia que Arnold a havia fortificado com paliçadas vigorosamente construídas com toras. Um dia observara Catinat a um de seus oficiais: deve ser suficiente para nosso exército derrotar aqueles montanheses fracamente armados, famintos e inábeis. As buzinas francesas soaram cedo na manhã de 1º de maio de 1690. Os valdenses olhavam fascinados quando os primeiros 500 homens, bandeiras e pavilhões flutuando ao vento e conduzidos por Catinat a cavalo, encaminharam-se para o pé de La Basília. Os franceses ergueram uma exclamação que ecoou pelas gargantas dos vales. Depois daquele escolhido grupo de 500, vinham 7.000 hábeis mosqueteiros que deviam derribar a fortaleza. Com tremenda exclamação, arremessaram-se sobre a paliçada, mas tudo em vão. Incessante era o fogo das carabinas valdenses, e os soldados acharam impossível passar além dos maciços toros de árvores que lhes barravam o caminho. Quando o inimigo vacilou, um bando de valdenses precipitou-se do forte, espadas desembainhadas, e sob seus terríveis assaltos de cima, quebrou-se a linha francesa, e os soldados fugiram aclive abaixo para o vale. Muito pouco dos 500 homens que formaram a primeira onda de assalto chegaram ao vale a salvo. Dos valdenses, nenhum havia sido morto, nem mesmo ferido. Catinat compreendeu que devia formar novo plano. Aqueles grandes toros precisavam ser destruídos. A única maneira de o efetuar, considerou ele, eram seus canhões. Do outro lado da garganta erguia-se um pedaço de terreno plano. Para ali suspenderam os soldados os canhões um após o outro. Foram necessárias 2 semanas ao general francês para colocar seus canhões exatamente onde ele os queria. Sentiu-se então pronto para outra tentativa de conquistar os valdenses. Desta vez estava certo, não poderia falhar e estaria em breve capaz de fazer funcionar suas cordas. Na manhã de 14 de maio de 1690, os canhões franceses abriram fogo na fortaleza. O dia inteiro vomitaram através da garganta uma torrente de balas contra as defesas do forte. As montanhas ecoavam um som nunca antes ouvido naquelas regiões solitárias. Ao cair da noite, as antes sólidas paredes caíram em ruína. Nada havia que impedisse o inimigo de marchar direto para cima, à fortaleza. Catinat determinou que os valdenses não deviam escapar. Ordenou grandes fogueiras naquela noite para cima e para baixo no vale. Elas iluminavam as paredes do paço de maneira que os valdenses não se pudessem escapulir da fortaleza pelas montanhas sem ser vistos. Os homens na arruinada e escura fortaleza enviaram muitas súplicas a Deus aquela noite. Deus ouviu e atendeu-os à sua própria maneira. Por volta das 10 horas, as sentinelas nos muros da fortaleza notaram pela primeira vez que se estava formando neblina em torno dos picos das montanhas próximas. Essa notícia chegou a Arnold e a seus homens no interior, e eles saíram a ver. Muitas vezes haviam eles escutado a história de como, séculos atrás, Deus se servira de um lençol de serração para cobrir e proteger seus antepassados ameaçados de destruição. Aconteceria isso outra vez?
Ansiosamente esperavam eles enquanto a cerração continuava a descer mais e mais abaixo da montanha. A neblina espalhou-se de penhasco em penhasco, e então, dentro de poucos momentos, caiu na garganta do rio São Martim, fechando-o em completa escuridão. Olhando para fora da fortaleza, os valdenses não viram uma única fogueira. Restava, porém, ainda a interrogação: poderiam eles escapar? E se assim fosse, aonde ir? Por trás deles erguiam-se penhascos que homem algum poderia escalar. Arnold reuniu todo o seu grupo e perguntou se não havia alguém que conhecesse a região bastante para tentar guiá-los para fora dali. O capitão Pollard, natural do vale, falou. Ele conhecia uma escarpa aguçada que conduzia para lá das linhas do inimigo. Sabendo que sua única esperança jazia em escapar de La Basília, Arnold e seus homens puseram sua vida nas mãos do guia. Sem ruído, marchando em fila única, seguiram os homens a Pollard. Em muitos lugares tiveram eles de avançar sobre as mãos e os joelhos. Na densa cerração não viam senão algumas dezenas de centímetros adiante. Ao longe, embaixo, ouviam eles o rumor das águas enquanto o rio se arremessava nos penedos e cachoeiras. Anos mais tarde, muitos deles foram a esse lugar a fim de seguir a rota de sua escapada naquela noite. Enquanto olhavam ao trilho que haviam seguido, estremeceram, vendo que qualquer homem que tentasse passar por ele, mesmo à luz do dia, estaria arriscando sua vida. Sempre para baixo, foram eles em direção do rio, por todo o caminho escudados pela reação amiga. Rastejando para além das linhas francesas, ouviram os soldados rindo, cantando e jactanciando-se da gloriosa vitória que haviam de ganhar na manhã seguinte. Ao fundo da garganta, atravessaram a corrente e começaram a escalar a encosta da montanha do lado mais distante. A floresta era escura. Muitas vezes tropeçaram e caíram, mas não diziam uma palavra enquanto escalavam mais e mais alto, buscando um passo que os levasse acima e abaixo para o próximo vale. Pela manhã, o sol dissipou a neblina. Catinat comandou seu exército e ordenou um grande assalto ao longo de toda a linha. Ao se aproximarem os soldados da arruinada fortaleza, ergueram um grande grito de vitória, esperando a cada momento serem assaltados por homens lutando pela vida. Não encontraram, no entanto, oposição alguma. Trepando nas ruínas, penetraram em multidão no forte deserto. Olharam por toda parte, mas não viram inimigo algum. Fitando as montanhas que se erguiam por todos os lados ao redor dos vales, um soldado apontou de súbito para cima. Muito além, quase no cimo, viram eles uma pequena linha de pontos negros em movimento. Escapara-lhes a presa. As cordas não seriam necessárias naquele dia. Por 3 dias marcharam os valdenses, gastando muito de seu tempo à procura de alimento. Quando chegaram a Prau del Tor, no vale de Angrogna, foram surpreendidos ao encontrar alguns homens à sua espera com uma oferta de paz do duque de Saboia. Vítor Amadeu II ficara cansado de receber ordens do rei de França. Guilherme III, rei da Inglaterra, estivera a insistir com ele por algum tempo para deixar o lado de Luís e unir-se à Inglaterra, Holanda e o Império Austríaco e alguns dos estados alemães em fazer guerra ao orgulhoso rei de França. Quando estava se resolvendo a fazer isso, o duque lembrou-se de súbito de que os valdenses tinham em seu poder muitos passos de montanhas. Caso ele desejasse que essas portas estivessem fechadas e os franceses mantidos do lado de lá, seria sábio que fizesse as pazes com seu povo da montanha. A despeito de todo o mal que o duque de Saboia lhes ocasionara, os valdenses sentiam que ele era ainda de direito seu príncipe. Resolveram aceitar-lhe o oferecimento. Catinat, com suas forças, retirou-se então para o território francês. Os 400 homens de Arnold volveram então pelas montanhas acima em busca do remanescente de seu povo. Apenas metade dos homens que haviam tão esperançosamente partido no verão anterior voltou à Suíça. O resto morrera na luta.
Não obstante, aqueles que haviam sobrevivido conduziram alegremente o resto dos valdenses através dos Alpes para seus vales natais. Desta vez, caminharam pelas estradas reais para além daqueles fortes que uma vez haviam ameaçado destruí-los. E lá se foram de regresso a seus arruinados vales para iniciar novamente a desanimadora tarefa de reconstruir as derribadas habitações, replantar pomares e lavouras e restaurar as igrejas. Generosas dádivas vieram da Holanda, da Inglaterra e da Alemanha, e especialmente dos suíços, entre os quais eles haviam encontrado um lar hospitaleiro durante os anos de exílio. Uma vez ainda ergueram-se dos vales os sons de cânticos. Mais uma vez, pais, sentados ao pé de suas casinhas de campo ao entardecer, enquanto o sol poente iluminava os gloriosos picos nevados, chamavam os filhos para o pé de si, a fim de repetirem juntos as palavras de fé e confiança da pena do salmista na antiguidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.